Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular. O podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Eu sou Amilcar Prata e hoje estou com o João Santos para vos falar sobre gatos, mais precisamente do porquê dos gatos se lamberem. Em média, os gatos estão acordados 10 horas por dia. Desse tempo, 25% é passado a lamber o pelo. Mas porquê que será que isto acontece? Porquê que os gatos passam tanto tempo a lamber o pelo? Para os gatos, cuidar do pelo é bastante importante. Se o pelo não for escovado, tende a formar aglomerados que podem causar desconforto ao animal, irritações e até infecções na sua pele. Ao lamber o pelo, os gatos conseguem evitar este tipo de problemas e ainda refrescar-se, uma vez que ficam com o pelo coberto de saliva e, por sua vez, vai diminuir a temperatura corporal. No entanto, se lamberem em demasia, podem também formar-se peladas que expõem a pele, aumentando o risco de feridas e infecções que são prejudiciais ao gato. Sim, aqui neste processo, a morfologia da própria língua dos gatos é bastante importante. Quem já foi lambido por um gato certamente já reparou que a língua é bastante mais áspera do que as nossas, que estamos habituados, e tem uma textura semelhante à lixa. Isto acontece porque a língua dos gatos tem uma grande quantidade de pequenos espinhos, designados por papilas, e que funcionam como ganchos. São afiados, estão orientados para a parte de trás e permitem escovar o pelo, funcionam como velcro para remover os emaranhados de cabelo e ajudam, portanto, na manutenção do pelo. Estas papilas são feitas de queratina, uma proteína que está presente em diferentes partes do corpo de muitos animais, nas unhas, nos chifres, nos bicos, nas escamas, nos pelos, nos nossos cabelos, etc. Só fazer aqui uma pequena chamada de atenção. É importante não confundir a queratina, como tu estavas a dizer, está presente na língua dos gatos, com a creatina, que é um composto derivado dos aminoácidos glicina ou arginina, produzido no fígado e nos rins e que atua nos músculos e cérebro como fonte de energia. Esta creatina é muito conhecida, sobretudo no mundo do ginásio, do mundo desportivo, sendo utilizado como suplemento para atletas de alta performance e, portanto, provavelmente muita gente já ouviu falar desta creatina. Exatamente, é importante fazer a distinção entre queratina e creatina para não criar confusões. Mas os gatos, embora passem tanto tempo a lamber-se a si próprios, também lambem outros gatos. E quem já teve gatos em casa está habituado a este tipo de comportamento, de ver um gato a lamber outro. Eles fazem isto pelo mesmo motivo? Sim, e posso dar o exemplo das gatas, das mães, com as suas crias. As gatas lambem as suas crias quando estas ainda não conseguem fazer autonomamente e, portanto, não conseguem ter aqueles cuidados de que estávamos a falar há pouco. E para os gatos o comportamento de se lamberem mutuamente é tão frequente que podem ser observadas lambidelas até nos momentos imediatamente após brigas entre si. Ou seja, é bastante comum, como estavas a dizer, observar este tipo de fenómenos. E também nem nós escapamos às lambidelas dos gatos e, no nosso caso, duvido que seja para manter o nosso pelo. Há alguma ideia de porque é que os gatos também nos lambem a nós humanos? A explicação mais consensual é a afeição que os animais sentem pelos donos. Existe também a explicação da procura da atenção, o sentimento de inclusão no grupo, porque ao sermos lambidos podemos considerar-nos como parte do grupo dos gatos, e há também especialistas que avançam que este comportamento pode funcionar como forma de marcar território. Ou seja, quando os gatos nos lambem, tornam-nos a sua propriedade. No entanto, esta explicação não é comumente aceita, não é muito aceita. A hipótese mais pragmática é então aquela que afirma que, tal como nós gostamos de lamber, por exemplo, os gelados, os gatos gostam bastante do nosso sabor e, portanto, lambem-nos.
Muito bem, e caros ouvintes, não se preocupem caso sejam lambidos por um gato, porque normalmente não é algo que nos deva levantar grande preocupação. No entanto, se tivermos lesões ou feridas abertas na zona da lambidela, devemos evitar essas ações, uma vez que a língua dos gatos transporta bactérias que estão na sua boca e que podem provocar infecções locais ou até mesmo sistémicas no nosso corpo. As pessoas imunodeprimidas também devem evitar este tipo de interação e ter cuidado se acontecer. Já da perspectiva dos nossos amigos felinos, o ato de nos lamber pode ser prejudicial apenas se nós estivermos a usar cremes ou pomadas medicinais que não são adequadas para o contacto com os animais de estimação. E depois de sabermos o porquê dos gatos se lamberem, o porquê de nos lamberem a nós e se temos de nos preocupar ou não com essas lambidelas, passamos à nossa sugestão da semana, desta vez um livro da conhecida Greta Thunberg, A Nossa Casa Está a Arder, a nossa luta contra as alterações climáticas, da editorial Presença. A Nossa Casa Está a Arder é a história de Greta, dos seus pais e da sua irmã, que como ela sofre de perturbações do espectro autista. É o relato de como uma família sueca decidiu confrontar-se com uma crise iminente que afeta o nosso planeta. A Nossa Casa Está a Arder, o livro está disponível também na Biblioteca Molecular, pode ser consultado através do nosso website. Voltamos daqui a uma semana para mais um episódio com mais um tema do nosso dia-a-dia. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.